sala de conferências da sede da Indústrias Ventura estava lotada de conselheiros, alta administração e acionistas para o que o tio Armando chamara de reunião de emergência para salvar a empresa. Sentei-me no canto dos fundos, laptop aberto, respondendo e-mails enquanto o drama se desenrolava ao meu redor. Obrigado a todos por virem com tão pouco aviso prévio. Tio Armando estava à cabeceira da mesa, o cabelo grisalho e o terno caro projetando a autoridade que cultivara em 30 anos. Estamos aqui para discutir a direção futura da Indústrias Ventura e votar medidas críticas que garantirão a sobrevivência da empresa. Olhei para cima brevemente e depois voltei à tela. O convite de casamento do meu primo precisava de resposta e eu tentava confirmar as datas. Como a maioria de vocês sabe, continuou tio Armando, a Indústrias Ventura é familiar há 60 anos. Meu pai, Davi Ventura, construiu esta empresa do zero. Quando ele faleceu há 8 anos, distribuiu ações entre os membros da família. Hoje, eu detenho 31% da empresa. Minha irmã Isabel detém 18%. Meu irmão Lucas detém 22%. Combinado com as ações de primos e parentes estendidos, representamos o verdadeiro legado desta empresa. A sala murmurou em concordância. Tio Armando sempre fora bom em mobilizar as pessoas. No entanto, disse ele, a voz escurecendo, enfrentamos uma crise existencial. O setor industrial está mudando. Nossos produtos tradicionais estão se tornando obsoletos. Precisamos pivotar rápida e decisivamente para novos mercados. Especificamente, proponho que vendamos nossa divisão de manufatura e usemos o capital para adquirir empresas de tecnologia. Isso exigirá assumir dívida substancial, mas o potencial de crescimento é enorme. Meu celular vibrou. Uma mensagem do meu assessor de investimentos. A votação na Ventura é hoje, certo? Precisa de mim aí? Digitei de volta, observando o desenrolar. Talvez nem precise participar. A moção diante de nós hoje, anunciou o tio Armando, é autorizar a administração, especificamente eu como CEO interino, a executar o seguinte: vender a divisão de manufatura por R$ 340 milhões, adquirir 60% das soluções Tech Venture por R$ 280 milhões e assumir R$ 150 milhões em financiamento ponte para custear as operações durante a transição. Isabel, minha tia, levantou a mão. Armando, isso parece arriscado. A divisão de manufatura é lucrativa. Por que vendê-la? Porque lucrativa não significa sustentável, disse tio Armando suavemente. As margens de manufatura estão encolhendo. Custos trabalhistas estão subindo. A concorrência estrangeira está se intensificando. Precisamos evoluir ou morrer, Isabel. Isso é evolução. E os funcionários? Perguntou Lucas, meu outro tio. A divisão de manufatura tem 347 pessoas. O que acontece com elas? As soluções Tech Venture absorverá cerca de 40 em várias funções, disse tio Armando. O resto, infelizmente, precisará ser dispensado. Não é ideal, mas é necessário para a sobrevivência da empresa. Parei de digitar e prestei atenção de verdade agora. Vocês vão demitir 300 pessoas, disse baixinho do meu canto. Tio Armando se virou, parecendo me notar pela primeira vez. Muito bem, que bom que você pôde se juntar a nós. Sei que essas reuniões de conselho não são exatamente a sua praia. Estou aqui, disse simplesmente. Rian detém uma pequena porcentagem de ações, explicou tio Armando para a sala, o tom justo o suficiente de condescendência para ser notado. Uma quantia simbólica que o avô dele deixou. Ele é tecnicamente acionista, então tem direito de participar. Quanto eu possuo? Perguntei. Acredito que sejam 3%, disse tio Armando com desdém. Talvez 4%. O suficiente para você se sentir incluído, mas não o suficiente para importar nas decisões reais. E a moção passa com voto majoritário. Confirmei. Correto. Precisamos de 51% para aprovar. Eu tenho 31%. Isabel tem 18%. Lucas tem 22%. Isso dá 71% logo ali. Seu pequeno voto não importará. Rian, os acionistas de verdade decidirão isso. Os acionistas de verdade, repeti, membros da família que estão envolvidos nos negócios há décadas, esclareceu tio Armando. Pessoas que entendem como as empresas realmente funcionam. Sem ofensa, Rian, mas você tem 33 anos
e passa a maior parte do tempo viajando e trabalhando no seu laptop. Você não tem exatamente a experiência para opinar sobre estratégia corporativa. Assenti e voltei ao laptop, abrindo um arquivo específico. Vamos prosseguir com a votação, disse tio Armando. Todos a favor de autorizar a administração a executar a reestruturação proposta, vendendo a manufatura, adquirindo as soluções Tech Venture e garantindo o financiamento ponte, digam sim. Sim, disse Isabel, embora soasse incerta. Sim, disse Lucas com mais firmeza. Vários primos e parentes estendidos adicionaram seu apoio. Tio Armando estava radiante. Moção aprovada com 74% de aprovação, anunciou ele. Rian, presumo que você esteja se abstendo, dado sua falta de envolvimento na empresa. Na verdade, disse eu, ainda olhando para a tela do laptop, estou votando não. Registrado, disse tio Armando com um sorriso paternalista. Sua oposição de 3% foi anotada. A moção ainda passa de forma esmagadora. Sobre isso, disse eu, finalmente fechando o laptop e dando à sala toda a minha atenção. Eu não possuo 3% da Indústrias Ventura, nem 4%. Então tio Armando acenou com desdém. De qualquer forma, é irrelevante. Eu possuo 91%, disse claramente. A sala ficou em silêncio. Isso é absurdo, disse tio Armando. Rian, sei que você não está envolvido nos negócios, mas não é assim que funciona a distribuição de ações. As ações foram divididas entre os membros da família quando seu avô faleceu. Não há como você possuir 91%. Vovô Davi distribuiu 9% entre os membros da família, disse eu calmamente. Esse 9% é o que vocês, Isabel, Lucas e os primos, têm votado. Os outros 91% foram para um fundo, o Fundo Familiar Ventura, comigo como único trustee e beneficiário. Isso é impossível, disse Isabel. Nós teríamos sabido. Os advogados teriam nos contado. Os advogados contaram, disse eu. Está nos documentos do espólio. Página 47, seção 12B. O Fundo Familiar Ventura foi estabelecido com 91% das ações da empresa para ser gerenciado por Rian Ventura a partir do seu 25 grau aniversário, com plenos direitos de voto e controle. Abri o documento no laptop e virei para a sala. Várias pessoas se inclinaram para ler. Não entendo, disse Lucas lentamente. Por que papai faria isso? Porque ele sabia que tio Armando faria exatamente isso, disse eu simplesmente. Vovô passou 60 anos construindo uma empresa de manufatura que empregava centenas de pessoas. Ele sabia que Armando quereria pivotar para indústrias mais atraentes no momento em que assumisse o controle. Então garantiu que Armando nunca teria o controle. Isso é um golpe, disse tio Armando, o rosto ficando vermelho. Você está fazendo uma tomada hostil da empresa familiar. Não é uma tomada, corrigi. É minha empresa há 8 anos, desde que completei 25. Vocês só estavam operando sob a suposição de que os 9% que coletivamente detêm eram a maioria. Nunca foram. O diretor financeiro Marcos Oliveira, um homem que trabalhava na Indústrias Ventura há 20 anos, levantou-se lentamente. O senhor Rian está correto. O registro de ações mostra que o Fundo Familiar Ventura detém 91% das ações da empresa. Venho enviando relatórios trimestrais ao fundo há 8 anos. Eu recebo esses relatórios, confirmei. Leio todos. Foi assim que soube que tio Armando planejava essa reestruturação. Você vinha sinalizando isso há 6 meses, tio Armando. Os consultores que contratou, os rumores de aquisição das soluções Tech Venture, as revisões de eficiência da divisão de manufatura, que na verdade eram preparações para demissões. Se você sabia, por que não disse nada? Perguntou Isabel. Porque eu queria ver se tio Armando realmente tentaria, disse eu. Queria ver se ele realmente tentaria desmantelar tudo o que vovô construiu, demitir 300 funcionários e apostar a empresa numa aquisição alavancada num setor que ele não entende. As soluções Tech Venture é uma oportunidade de crescimento, protestou tio Armando. Mas sua voz perdera a confiança. As soluções Tech Venture é uma empresa bolha com taxas de queima insustentáveis e nenhum caminho para a lucratividade, disse eu. Meus analistas revisaram as demonstrações financeiras deles. Eles perdem 40 milhões por ano com crescimento de usuários em declínio. Vocês querem pagar 280 milhões por 60% de uma empresa que estará falida em 18 meses.
Seus analistas, disse tio Armando com desprezo. Que analistas, Rian? Você viaja trabalhando no laptop. Você não tem analistas. Eu possuo a Meridian Consultoria Estratégica, disse eu. Fornecemos consultoria de estratégia corporativa para empresas de médio porte. Temos 47 funcionários em 3 escritórios. Fundei há 6 anos e geramos cerca de 18 milhões em receita anual. Quando estou viajando e trabalhando no laptop, estou visitando clientes e gerenciando projetos. A sala estava completamente silenciosa agora. Mas você nunca disse nada, gaguejou Lucas. Nos jantares familiares, nos feriados, você só ficava quieto enquanto falávamos de negócios. Eu escutava, disse eu. Aprendia o que vocês todos pensavam sobre a empresa, sobre estratégia, sobre os funcionários. E o que aprendi foi que tio Armando queria lucrar rápido. Queria converter 60 anos de legado industrial em uma rápida aquisição de tecnologia que o faria parecer visionário. Ele não se importava com as 347 pessoas que dependem desta empresa para o sustento. Isso não é justo, disse tio Armando. Eu me importo com a empresa. Estou tentando garantir sua sobrevivência. Demitindo 300 pessoas e apostando tudo numa empresa que você não avaliou devidamente, perguntei, tio Armando, você leu as demonstrações financeiras reais da Tech Venture ou só o pitch deck deles? Ele não respondeu. Eu li as demonstrações financeiras, disse eu. Cada linha, cada nota de rodapé, cada divulgação de risco. A receita deles está caindo. Os custos de aquisição de clientes estão disparando. Seus maiores clientes estão reduzindo contratos. Eles têm 18 meses de caixa ao ritmo atual de queima e nenhum caminho realista para o break-even. Vocês querem pagar 280 milhões por isso. Os consultores disseram. Começou tio Armando. Os consultores são pagos independentemente de a aquisição dar certo ou não. Interrompi. Eles não têm pele em jogo. Eu tenho. Possuo 91% desta empresa. Se você destruir, lá com uma má aquisição, eu perco tudo. Por isso, presto atenção. Marcos Oliveira revisava documentos no tablet. Senhor Rian, como acionista controlador e trustee do Fundo Familiar Ventura, o senhor tem autoridade para vetar qualquer ação corporativa importante, incluindo esta reestruturação proposta. Eu sei, disse eu. Então o senhor veta? Perguntou Marcos. Veto a aquisição e o financiamento, disse eu, mas não a venda da manufatura. Ela pode prosseguir se tio Armando encontrar um comprador que mantenha os níveis de emprego e as operações locais. Isso é impossível, protestou tio Armando. Nenhum comprador pagará 340 milhões e se comprometerá a manter todos os funcionários. Então não vendemos, disse eu simplesmente. Mantemos a manufatura, mantemos os 347 funcionários e continuamos operando o negócio que vovô construiu. As margens estão encolhendo, disse tio Armando desesperado. Enfrentamos concorrência estrangeira, custos crescentes, compressão de margens. Enfrentamos uma margem de lucro de 12% sobre 280 milhões em receita anual. Corrigi. Isso são 33. 6 milhões de lucro anual para uma empresa de manufatura. Isso é excelente. Você não está tentando salvar a empresa, tio Armando. Está tentando enriquecer rápido. Como ousa? Os números não mentem, disse eu. A manufatura é estável e lucrativa. A Tech Venture é um desastre prestes a acontecer. Se quisermos diversificar, podemos fazer devagar e com cuidado. Mas não vamos apostar a empresa numa aquisição alavancada que provavelmente falhará. Isabel parecia abalada. Rian, eu votei no plano de Armando. Não sabia. Sinto muito. Você votou porque confiou nele, disse eu. Isso é natural. Ele é seu irmão. Está nos negócios há 30 anos. Mas confiança não substitui due diligence. Especialmente quando 300 empregos estão em jogo. O que acontece agora? Perguntou Lucas baixinho. Agora operamos a empresa corretamente, disse eu. Marcos, quero uma revisão estratégica completa das operações, não de consultores externos, mas da nossa própria equipe de gestão. Quero entender onde podemos melhorar margens, onde investir em equipamentos ou treinamento, onde crescer organicamente. Sim, senhor, disse Marcos, e pude ver alívio em sua expressão. Tio Armando, virei-me para ele. Você é bem-vindo para continuar envolvido nos negócios, mas não é o CEO.
Nunca foi. Vovô deixou intencionalmente esse cargo vago porque não confiava em você com ele. Então quem é o CEO? Exigiu o tio Armando. Por enquanto, Marcos servirá como CEO interino enquanto buscamos a pessoa certa, disse eu. Alguém que entenda manufatura, valorize os funcionários e tome decisões baseadas em análise em vez de ego. Você não pode fazer isso, disse tio Armando. Mas sua voz carecia de convicção. Eu já fiz, disse eu. Marcos, por favor registre na ata que o acionista controlador, o Fundo Familiar Ventura, veta a reestruturação proposta. A moção falha. Registrado, disse Marcos, digitando rapidamente. Além disso, continuei. Estou convocando uma reunião especial do Conselho para daqui a 2 semanas. Nessa reunião, discutiremos estruturas de governança adequadas, comunicação transparente com todos os acionistas e planejamento estratégico que realmente sirva aos interesses de longo prazo da empresa. Você está fazendo uma tomada, repetiu tio Armando. Não é uma tomada quando você já possui a empresa, disse eu. Chama-se exercer direitos de propriedade, algo que eu deveria ter feito anos atrás, mas quis dar o benefício da dúvida. Achei que talvez você tivesse amadurecido, aprendido a valorizar a empresa pelo que ela é. Em vez disso, tentou desmantelá-la. Eu estava tentando salvá-la, gritou tio Armando. Destruindo-a primeiro? Perguntei. Tio Armando, as margens de manufatura podem estar encolhendo, mas ainda são lucrativas. Sabe o que tem margem zero? Uma aquisição de tecnologia falida que queima todo o nosso capital em 18 meses. Você não sabe que a Tech Venture vai falhar, protestou ele. Nem você sabe que vai dar certo, retruquei. Mas fiz a análise, li as demonstrações financeiras, conversei com especialistas do setor. As chances de fracasso são aproximadamente 75%. Você apostaria R$ 280 milhões de capital da empresa numa chance de 25% de sucesso? Ele não respondeu. Eu não apostaria, disse eu. E como controlo 91% da empresa, meu voto é o que importa. Levantei-me, pegando o laptop. Marcos, envie os parâmetros da revisão estratégica até o fim da semana. Revisarei e darei feedback. Isabel, Lucas, devemos jantar em breve, longe do escritório. Precisamos reconstruir a confiança familiar que esta reunião danificou. Aonde você vai? Perguntou Isabel. Tenho uma reunião com cliente em Belo Horizonte amanhã, disse eu. A Meridian Consultoria está trabalhando num projeto de otimização de manufatura. Deve ser relevante para nossas próprias operações. Você vai simplesmente embora? Perguntou tio Armando incrédulo. A emergência acabou, disse eu. Você convocou esta reunião para forçar uma aquisição destrutiva. Eu veteei. Agora voltamos às operações normais enquanto Marcos faz a revisão estratégica. O que mais há para discutir? Tudo, gesticulou tio Armando selvagemente. Você não pode simplesmente soltar uma bomba dessas e sair andando. Eu não soltei uma bomba, disse eu. Exerci meus direitos de voto como acionista controlador, algo que tenho o direito de fazer há 8 anos. Você é o surpreso porque nunca se deu ao trabalho de ler os documentos do espólio. Confiamos nos advogados, disse Lucas baixinho. Os advogados fizeram o trabalho deles, disse eu. Distribuíram as ações conforme os desejos de vovô. Estabeleceram o fundo corretamente. Cuidaram de toda a papelada. O que não puderam fazer foi forçá-los a ler. Caminhei para a porta. Então parei. Uma última coisa. Os 347 funcionários da manufatura não são ativos descartáveis. São pessoas com famílias, hipotecas e vidas construídas em torno desta empresa. Vovô entendia isso. Construiu a Indústrias Ventura no princípio de que a primeira responsabilidade de uma empresa é com seu povo. Por isso deixou o controle para mim, porque sabia que eu também entendia. Como ele saberia disso? Desafiou tio Armando. Você tinha 25 anos quando ele morreu. Mal saíra da faculdade. O que você sabia sobre administrar uma empresa? Mais do que você imagina, disse eu. Passei todos os verões da faculdade trabalhando na planta de manufatura. Posição diferente a cada verão. Trabalho na linha, controle de qualidade, logística, agendamento. Almoçava com os operários, aprendia seus nomes, entendia seus empregos. Vovô disse, se eu fosse dono da empresa um dia, precisava entender, lá desde a base. Ele estava preparando você, disse Isabel com súbita compreensão.
Mesmo naquela época, corrigi, ele me ensinava que empresas não são apenas ativos em um balanço patrimonial. São comunidades, e você não destrói comunidades por uma chance de 25% de retornos maiores. Saí da sala de conferências e caminhei para o elevador. Atrás de mim, ouvia o caos de conversas chocadas, vozes altas, confusão. Marcos me alcançou no elevador. Senhor Rian, obrigado. Se o senhor não tivesse intervindo, 300 pessoas teriam perdido seus empregos. É só Rian, disse eu. E eu não estava intervindo. Estava protegendo um ativo que possuo. Há uma diferença. Ainda assim, disse Marcos, eles teriam sofrido. Suas famílias teriam sofrido. Eu sei, disse baixinho. Por isso não pude deixar acontecer. O elevador chegou. Enquanto as portas se fechavam, vi tio Armando emergir da sala de conferências. Seu rosto vermelho de raiva e humilhação. Ótimo, pensei. Ele precisava sentir aquilo. Precisava entender que consequências existem. Precisava aprender que ser barulhento e confiante não o torna certo. As 2 semanas seguintes foram caóticas. Tio Armando tentou mobilizar membros da família contra mim, alegando que eu era jovem demais, inexperiente demais, desconectado demais dos negócios para ser confiável com o controle. Ele viaja constantemente, dizia tio Armando a quem quisesse ouvir. Trabalha no laptop de cafeterias. Não é um homem de negócios de verdade. Vai levar a Indústrias Ventura à falência. Mas os números não sustentavam sua narrativa. Quando Marcos completou a revisão estratégica, mostrou que a manufatura era estável, lucrativa e posicionada para crescer se investíssemos em equipamentos modernos e expandíssemos a linha de produtos. Mais importante, quando membros da família estendida finalmente leram os documentos do espólio, perceberam que vovô Davi fora explícito sobre seu raciocínio. Encontrei a passagem-chave e enviei por e-mail a todos. Deixo o controle da Indústrias Ventura para meu neto Rian, porque ele entende o que passei 60 anos tentando ensinar a esta família. O valor de uma empresa não se mede pelo preço da ação ou potencial de aquisição, mas pelas vidas que sustenta e pela comunidade que serve. Armando vai querer vender. Isabel vai querer jogar seguro. Lucas vai querer expandir rápido demais. Mas Rian entende que crescimento lento, estável, que protege os funcionários, vale mais que empreendimentos arriscados que podem nos enriquecer ou destruir tudo o que construímos. Depois que esse e-mail circulou, a oposição familiar silenciou. Nem todos concordavam com a decisão de vovô, mas não podiam discutir com seus desejos explícitos. Jantei com Isabel e Lucas 2 semanas após a reunião de emergência, como prometido. Sinto muito, disse Isabel imediatamente. Rian, eu deveria ter questionado Armando mais de perto. Deveria ter pedido a análise financeira real em vez de confiar na apresentação dele. Você confiou no seu irmão, disse eu. Isso não é errado, mas confiança deve vir acompanhada de verificação, especialmente quando 300 empregos estão em jogo. Por que não nos contou? Perguntou Lucas sobre o fundo, sobre sua propriedade. Poderíamos ter trabalhado juntos todos esses anos. Poderíamos? Perguntei. Lucas, no jantar de Natal do ano passado, você zombou do meu estilo de vida com laptop e disse que eu precisava de um emprego de verdade. Isabel, você disse aos seus amigos que eu era o consultor lutador da família. Tio Armando me chamou de inexperiente, desconectado e ingênuo em vários encontros familiares por 8 anos. Vocês realmente teriam trabalhado comigo? Eles ficaram em silêncio. Fiquei quieto porque queria ver quem vocês realmente eram, disse eu. O que realmente valorizavam, se importavam com a empresa ou só com o dinheiro que ela poderia gerar. Vovô me deu tempo. Disse que o fundo só seria totalmente ativado quando eu completasse 30. Então tive 5 anos para observar e aprender antes de precisar agir. E o que você aprendeu? Perguntou Isabel. Que tio Armando é ganancioso. Você é avessa a riscos. E Lucas é impulsivo, disse eu francamente. Mas também que todos vocês se importam com a família, mesmo que nem sempre entendam o que é melhor para ela. Por isso não estou excluindo vocês. Permanecerão acionistas, receberão dividendos, serão consultados em decisões importantes. Mas a autoridade final repousa no fundo, comigo, porque foi assim que vovô projetou. E a Meridian Consultoria Estratégica? Perguntou Lucas. É realmente sua empresa? Realmente minha? Confirmei. Fundei há 6 anos com R,
100 mil que economizei trabalhando na planta durante a faculdade. Cresci para 47 funcionários e 18 milhões em receita. Especializamo-nos em ajudar fabricantes de médio porte a otimizar operações. Parecia relevante para meu papel eventual na aventura. Você se preparou para isso a vida adulta inteira, disse Isabel com algo como admiração. Vovô me disse aos 20 que eu eventualmente controlaria a empresa, disse eu. Deu-me um plano. Trabalhar na planta para entender operações, começar meu próprio negócio para entender empreendedorismo, construir expertise em otimização de manufatura para entender o setor. Segui o plano. E tio Armando? Perguntou Lucas. O que acontece com ele? Depende dele, disse eu. Ele pode ficar envolvido em capacidade reduzida, consultando em desenvolvimento de negócios ou estratégia, mas não tomará mais decisões unilaterais. Não depois de tentar forçar uma aquisição de 280 milhões que não avaliou devidamente. Ele está humilhado, disse Isabel. Toda a família sabe que ele tentou sobrepor você e falhou. Ele se humilhou, corrigi. Eu só me recusei a ser cúmplice de uma má decisão. A revisão estratégica de Marcos foi concluída 4 semanas após a reunião de emergência. Suas recomendações eram práticas e alcançáveis. Investir 12 milhões em equipamentos modernos de manufatura para melhorar a eficiência em 18%, expandir a linha de produtos para mercados adjacentes com maquinaria existente, aumentar padrões de controle de qualidade para reduzir defeitos em 40%, implementar programas de treinamento de funcionários para melhorar habilidades e reduzir rotatividade, estabelecer um orçamento modesto de P&D para desenvolver processos proprietários. Investimento total, 18 milhões. Retorno esperado, 8 milhões em lucro anual adicional em 3 anos. Sem dívida necessária, sem demissões, sem aquisições arriscadas. Aprovei todas as recomendações. Tio Armando compareceu à reunião do conselho onde discutimos a revisão estratégica, mas sentou-se no fundo e não disse nada. Sua confiança anterior evaporara, substituída por ressentimento mal disfarçado. Depois da reunião, ele me abordou no estacionamento. Você me fez parecer um tolo, disse ele. Você se fez parecer um tolo, corrigi. Eu só impedi que você destruísse a empresa no processo. A Soluções Tech Venture vai ser enorme, insistiu tio Armando. Em 5 anos, você vai se arrepender de não tê-la adquirido. Em 5 anos, eles provavelmente estarão falidos, disse eu. Mas se eu estiver errado, reconhecerei. Você reconhecerá se eu estiver certo? Ele não respondeu. Tio Armando, não gosto deste conflito, disse eu. Preferiria trabalhar juntos, mas isso exige que você aceite a realidade de que controlo esta empresa, que minhas decisões são finais e que não vou aprovar aquisições arriscadas só porque você está entusiasmado com elas. Você tem 33 anos, disse tio Armando. O que sabe sobre administrar uma empresa? Mais do que você espera, disse eu. Sou CEO da Meridian Consultoria há 6 anos. Consultei operações de manufatura para dezenas de empresas. Li tudo o que pude sobre o setor e, mais importante, realmente me importo com os funcionários da Ventura, não só com seu potencial valor de aquisição. Cuidar não gera dinheiro, disse tio Armando. Gera dinheiro sustentável, corrigi. O tipo que dura. O tipo que vovô construiu em 60 anos. Você queria converter isso numa pontuação rápida e torcer para dar certo. Isso não é estratégia, é aposta. Tio Armando caminhou para seu carro sem responder. 6 meses depois, a Soluções Tech Venture anunciou o encerramento das operações após queimar seu capital restante. A empresa pela qual tio Armando queria pagar 280 milhões tornou-se sem valor. Encaminhei a notícia a ele sem comentário. Ele respondeu 3 horas depois. Você estava certo. Eu estava errado. Desculpe. Não era muito, mas era algo. Enquanto isso, a Indústrias Ventura prosperava. Os novos equipamentos foram instalados e já melhoravam a eficiência. A linha de produtos expandida gerava 2 milhões em nova receita. O moral dos funcionários melhorara dramaticamente assim que a ameaça de demissões desapareceu. Marcos me abordou após a reunião trimestral do conselho. Rian, o conselho quer oferecer formalmente a você o cargo de CEO. Você vem tomando as decisões de qualquer forma. Poderia oficializar. Já sou CEO da Meridian Consultoria, disse eu.
Não preciso de outro título. Então deixe-me ser CEO e você presidente, sugeriu Marcos. Mas de qualquer forma, precisamos de você mais envolvido, mais visível. Os funcionários querem saber quem salvou seus empregos. Os funcionários não precisam saber, disse eu. Só precisam saber que seus empregos estão seguros e a empresa está estável. Não é assim que liderança funciona, disse Marcos gentilmente. As pessoas precisam ver quem está no leme. Você não pode se esconder nos bastidores para sempre. Não estou me escondendo, disse eu. Só não busco atenção. A diferença entre buscar atenção e aceitar responsabilidade, disse Marcos. Você possui 91% desta empresa. Toma as decisões finais. Define a estratégia. Isso é liderança, Rian. Assuma. Pensei nisso. Sobre vovô Davi, que fora uma presença visível e ativa na empresa até o dia em que morreu. Sobre como os funcionários o respeitavam porque sabiam seus nomes, entendiam seu trabalho, tomavam decisões que os protegiam. Tudo bem, disse finalmente. Serei presidente. Você CEO com plena autoridade operacional, mas nos reunimos semanalmente para alinhar estratégia e grandes decisões ainda vêm a mim para a aprovação final. Feito, disse Marcos, estendendo a mão. Apertamos. O anúncio saiu na semana seguinte. Rian Ventura, 33 anos, foi nomeado presidente do Conselho da Indústrias Ventura. Marcos Oliveira foi promovido de diretor financeiro a CEO. O release à imprensa incluiu uma citação minha. A Indústrias Ventura é familiar há 60 anos porque valorizamos estabilidade acima de brilho, funcionários acima de equity e crescimento sustentável acima de empreendimentos arriscados. Essa tradição continua. Tio Armando viu o release e me ligou. Presidente aos 33, disse ele. Deve ser bom. Sinto como responsabilidade, disse eu. O que é menos divertido do que você pensa? Estive pensando no que você disse, continuou tio Armando. Sobre se importar com os funcionários, sobre crescimento sustentável. Achei que você estava sendo ingênuo. Acabou que você estava certo e eu errado. Nós dois estávamos certos, disse eu. Você estava certo que a empresa precisa evoluir. Eu estava certo sobre como evoluir responsavelmente. Talvez possamos combinar esses insights daqui para frente. Você ainda trabalharia comigo? Tio Armando soou surpreso. Depois que tentei sobrepor você, disse eu, e apesar de seus defeitos, você tem bons instintos sobre oportunidades de mercado. Só precisa de alguém para checar seu entusiasmo com a realidade. Para isso serve o conselho. Agradeço isso, disse tio Armando baixinho. E Rian, seu avô escolheu bem. Você é exatamente o tipo de líder que esta empresa precisa. Obrigado, tio Armando, disse eu. Isso significa muito. 2 anos depois, a Indústrias Ventura estava mais forte do que nunca. A receita crescera para R$ 312 milhões. As margens de lucro aumentaram para 15%. A retenção de funcionários estava em 94%, uma das mais altas do setor. Tio Armando encontrara seu nicho em desenvolvimento de negócios, onde seu entusiasmo e conexões eram valiosos, mas suas decisões eram checadas por análise e supervisão. Isabel assumira papel ativo em recursos humanos, onde sua natureza cautelosa e desejo de proteger as pessoas serviam bem à empresa. Lucas se tornara chefe de P&D, onde sua impulsividade se traduzia em solução criativa de problemas. E eu dividia meu tempo entre Meridian Consultoria e Indústrias Ventura, usando lições de uma para informar a outra. No jantar familiar anual, tio Armando ergueu a taça. A Rian, que teve a sabedoria de ver o que o resto de nós perdeu. E a Davi Ventura, que soube que seu neto se tornaria o líder que esta empresa precisava. A vovô Davi, disse eu, erguendo minha própria taça, que me ensinou que o sucesso real não se mede em acordos de aquisição ou preços de ações. Mede-se em empregos estáveis, comunidades fortes e empresas que duram. Bebemos a isso e pensei em como chegar perto. Como tio Armando chegara perto de destruir 60 anos de legado com uma má aquisição. Como um voto de 3% se tornara um veto de 91%. Como suposições sobre o garoto do laptop que viajava quase custaram 300 empregos. Como preparação cuidadosa e paciente fizera toda a diferença. Vovô Davi estivera certo. O pequeno voto importava. Importava porque não era realmente pequeno, era só quieto.
E às vezes o poder quieto é o mais eficaz, o tipo que espera, observa e age no momento exatamente certo. O tipo que salva empresas em vez de destruí-las. O tipo que protege 347 famílias de uma má decisão tomada por pessoas que deveriam saber melhor. Tio Armando aprendera essa lição da maneira difícil, mas aprendera.